10 horas e 54 minutos em Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua audiência aqui na TV Assembleia. Bom, então, enquanto os deputados estão se reunindo na sala VIP do plenário da Assembleia Legislativa para discutir a calendarização do projeto de lei do horário, o deputado Renato Câmara, inclusive, já falou sobre a apresentação de um substitutivo integral sobre a lei do dourado, que inicialmente previa uma prorrogação de 5 anos da proibição da pesca. Depois, os deputados, apesar do texto votado, já admitem a possibilidade de reduzir para 6 ou 1 ano e que um estudo seja acompanhado para que possa basear a decisão de fato sobre tudo isso. Os pescadores presentes na sessão plenária aqui no dia de hoje, os deputados ouvindo também o pleito da categoria. Então, sessão interrompida por enquanto. Daqui a pouquinho os deputados votam para a votação dos projetos na ordem do dia. Mas o que é que está pautado para a ordem do dia de hoje? Vamos então já dando uma reforçada. Quem está acompanhando a gente desde mais cedo, acompanhando a primeira discussão com a Maritê Kogo e também com o Gustavo Faques, os projetos que estão pautados para hoje, mas então vamos dar uma relembrada. Pautada para o dia de hoje, projeto de lei de número 181, matéria que vai ser discutida e votada em segunda, a autoria da deputada Gleice Jane do PT, que institui aqui em Mato Grosso do Sul, no nosso calendário oficial de eventos, a Semana Estadual de Conscientização e Educação sobre a entrega legal de crianças para adoção. O tema que recheado de tabus em sua volta, né? As mulheres que, por inúmeras razões, completaram todo o processo de gravidez, mas não querem, ou enfim, uma situação pessoal, querem entregar a criança para doação. O que acontece muito hoje em dia? Por medo, por receio, por crítica, por medo de levar dedo na cara, acabam abandonando. É um processo também que é muito difícil julgar, mas são situações que acontecem. E existe no Brasil toda uma legislação sobre a entrega para adoção após o parto. Existe um apoio para que essas mulheres tomem um caminho para isso, sem serem julgadas, sem serem questionadas e tudo mais. Isso já dentro de um processo todo que acontece dentro das unidades de saúde. Então, o projeto da deputada Gleice Jane quer conscientizar sobre toda essa questão, quer promover, conscientizar, inclusive capacitar os servidores públicos sobre esse assunto, para que eles tenham noção do que diz a legislação. Inclusive os pais, as famílias, os pais e mães solo, os casais que querem adotar. Quando ocorre uma situação dessa de entrega legal, o processo, inclusive, ele é facilitado, porque, como que eu posso dizer, ele iniciou de maneira legal no sentido do ponto de vista da lei. Então, agiliza também isso. Então, a deputada Gleice Jane, propondo essa semana de conscientização sobre esse assunto, sempre na primeira semana de outubro, se o projeto for aprovado pelos deputados em segunda discussão. Vamos para o próximo item, que também está pautado para a sessão de hoje. Daqui a pouquinho os deputados estão reunidos agora discutindo a lei do horário, mas daqui a pouco vão votar também o projeto de lei de número 226, a matéria do ano passado, o projeto, também em segunda discussão. A autoria é a deputada Mara Caseiro, do PSDB, que inclui a festa do padroeiro de Jardim, que é Santo Antônio, no calendário oficial de eventos, na semana em que ocorrer a festa. Para quem é de Jardim região, ali, Nioaque, Bonito, Guia Lopes, com certeza pode até ter ouvido falar lá da festa de Santo Antônio lá em Jardim. Tradicionalmente ela acontece em junho, né? Dia de Santo Antônio é no dia 13 de junho. E são 13 dias de festa, né? Até existe uma certa maneira de se referir à festa, a trezentina, os 13 dias de festa lá em Bonito, uma festa tanto de cunho religioso como também de cunho social. E dada a importância dessa festa para a região, para o município de Bonito, de Jardim, mas também ali para a região, a deputada Mara Caseiro, então, propôs e vai ser votado hoje em segunda discussão a inclusão, então, da festa do padroeiro de Jardim no calendário oficial de eventos aqui do estado de Mato Grosso do Sul. O terceiro item pautado para a sessão de hoje é o projeto de lei de número 294 de 2023, também segunda discussão, a autoria do deputado professor Rinaldo do Podemos, que institui também no calendário oficial de eventos aqui de Mato Grosso do Sul o Dia do Secretariado, no dia 30 de setembro, fazendo alusão a essa senhora aqui, a Lilian Scholes. Quem é a Lilian? Lá no passado, o pai dela fez a invenção da máquina de datilografar. Ela foi a primeira pessoa a fazer uma exibição pública do uso da máquina de datilografar. E, a partir disso, ela ficou
por ser a primeira pessoa, ela começou a trabalhar com o uso da máquina e é considerada, então, a primeira secretária a desempenhar esse papel de auxílio a partir desse equipamento. Esse é um contexto mais histórico, né? Mas o secretariado, ele tem um papel muito importante na organização das corporações, das atividades e tudo mais. Inclusive, existem ramificações dentro do secretariado executivo, que inclusive já tem funções mais executivas também. É muito amplo e, inclusive, regulamentado em lei federal. Então, o professor Rinaldo, para reconhecer esse trabalho, então, propõe o dia do secretariado, dia estadual do secretariado, no dia 30 de setembro, a ser incluído no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul. Matéria vai ser discutida ainda em segunda discussão, daqui a pouquinho, aqui na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Os deputados também devem votar ao final da sessão do dia de hoje. A gente tem os requerimentos, as indicações também, que sempre são votadas ao final da sessão. 3 requerimentos, 26 indicações, uma moção de aplauso, 3 moções de congratulação e 5 moções de pesar também estão incluídas na pauta de hoje aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Esse é um resumo, então, da ordem do dia, do que está pautado para hoje. Você que está acompanhando a gente a partir de agora, são 11 horas da manhã em ponto aqui em Mato Grosso do Sul. Você que nos acompanha pela TV Alemes, canal 7.2 e também pela Rádio Alemes FM 105,5 em conexão com a Rádio Senado. A sessão plenária não acabou ainda, a sessão foi interrompida, os deputados estão reunidos nesse momento para discutir a calendarização e também a tramitação de projetos, incluindo o projeto sobre a pesca do dourado, ou a proibição da pesca do dourado, né? Existe já um projeto que está tramitando nesse sentido. Então, eles estão discutindo uma emenda e como que isso vai tramitar daqui para frente. Bom, enquanto a gente aguarda, então, o encerramento dessa reunião entre os parlamentares para poder voltar com a ordem do dia ao vivo por aqui, vamos falar de um assunto que também predominou hoje no plenário, bem no comecinho da sessão já, que é a questão dos aposentados que estão reivindicando a questão da alíquota que incide, da alíquota da Previdência que incide sobre a remuneração que é paga a eles. O deputado Caravina, do PSDB, ele repercutiu um ofício que veio do governo do estado. O governo disse que montou uma comissão para debater esse assunto e fez o convite para que 2 parlamentares possam participar. O deputado Caravina, então, fez a leitura desse ofício e a gente acompanha a repercussão disso a partir de agora. Conforme anunciado recentemente pelo governo do estado, reconhecemos a importância de buscar soluções que possam beneficiar os servidores inativos e contribuir para a sustentabilidade do regime próprio da Previdência dos servidores. Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Administração tem sido responsável pelo levantamento de dados e formulação de propostas que possam contribuir significativamente para enfrentar os desafios da pauta. Para assegurar a abrangência e representatividade necessárias para esse processo, estamos convidando esta Casa de Leis para indicar 2 deputados estaduais que possam integrar os estudos, participando das reuniões e contribuindo com sua experiência e conhecimento para a realização dos estudos propostos. Gostaríamos de destacar que a participação da Assembleia Legislativa neste processo é de extrema importância, uma vez que envolve um tema de relevância para o funcionalismo público e para a gestão do Estado como um todo. Estamos certos de que, com a colaboração conjunta entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, poderemos alcançar resultados que beneficiem a todos os envolvidos. E assim é o secretário de Administração. Eu conversei com ele, ele disse que o estudo está praticamente pronto, uma proposta que vai ser apresentada ao governador esta semana. O governador validando, nós vamos marcar essa reunião para debater isso. Primeiro, a Assembleia vai ter conhecimento também, para depois reunir, apresentar não só a proposta, foi uma ideia, o governo decidiu fazer dessa forma, não fazer uma reunião antes, só apresentando a questão da dívida atorial, ele resolveu fazer a reunião, apresentar a AGPREV, fazer a apresentação, mas também já vim com uma proposta validada pelo governador. Então, eu peguei o nome de 4 representantes desse grupo que está aqui, vou levar para o secretário Fellini para que, quando ele convocar os demais sindicatos, esses 4 representantes representem esse grupo aqui que não está na representatividade do sindicato. E pedir, senhor presidente, que um desses parlamentares, que eu possa participar como um desses parlamentares, a gente escolheu um outro representante, solicitaram 2, e eu gostaria de participar, até por conta do conhecimento da causa, quanto então secretário de governo.
Bom, quem também falou sobre esse assunto foi o deputado Pedro Kemp, do PT. Ele, inclusive, repercutiu esse ofício encaminhado pelo governo do Estado, em que convidou dois parlamentares, dois deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa, para fazerem parte dessa comissão, uma mesa de negociação que vai acontecer para discutir esse assunto daqui para frente. E o deputado Pedro Kemp, então, também se colocou à disposição para fazer parte do grupo. Eu vi aqui atentamente o deputado Caravina fazer a leitura do ofício que foi encaminhado pelo governo do Estado para negociação da situação dos aposentados. Primeiro, que o governo havia dito que solicitaria a presença de 3 deputados aqui da Assembleia, né? E agora veio um ofício pedindo 2 deputados, né? Eu quero dizer que eu também gostaria de fazer parte desta comissão. Eu estou acompanhando esse grupo aqui desde o ano passado, início do ano passado, quando começou toda essa luta, né? E outra coisa, fazer reunião para apresentar a situação do MSPrev, isso aí nós já não queremos mais saber. Porque nós já tivemos essa reunião ano passado, já sabemos da dívida do MSPrev, agora os aposentados não têm culpa dessa situação. Então agora nós queremos uma proposta concreta da parte do governo. Quem já contribuiu a vida inteira tem que receber o seu salário integral, não pode mais ter desconto da Previdência. Esse dinheiro está fazendo falta na vida de muitos aposentados aqui do Mato Grosso do Sul. Então, eu gostaria, assim como o deputado Caravina, né, que se colocou à disposição para fazer parte da comissão, eu também quero me colocar à disposição e acho até que a casa deveria indicar mais de 2 deputados, né? Eu acho que não tem problema algum. Deputado Júnior Mó, que participou desde o começo, né, das discussões, e mais algum deputado que quiser. Eu acho que não vai ter nenhum problema, né, ter uma comissão um pouco mais ampliada. Bom, então está aí o ofício do governo do Estado, então, convidando parlamentares para fazer parte de uma comissão que vai discutir a alíquota paga pelos aposentados, já ainda como previdência para a AGPREV. Bom, sobre esse assunto ainda, o deputado Coronel Davi, do PL, ele falou que, aliás, ele confirmou que enquanto a sessão estava rolando mesmo, ele conversou com o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Frederico Fellini, ao lado já do deputado Caravina, e conseguiu intermediar uma reunião, então, que deve acontecer em breve, com o governo do Estado e os representantes dos aposentados. Eu já liguei ao secretário Frederico Fellini, secretário da Administração, e junto com o deputado Caravina, nós vamos fazer uma comissão e levá-los até o governo para que vocês levem as reivindicações, tá bom? E sem querer fazer politicagem, porque a gente tem que tratar isso com seriedade. Eu falei para vocês que a minha mãe é pensionista também do Estado e me cobra todos os dias a respeito dos 14%. E nada mais justo e verdadeiro do que eu também possa fazer a minha parte nessa questão. Então, vou ligar o Dionísio para que todos fiquem sabendo. E o Dionísio e mais 4 ou 5 irão representar todos vocês para levar aí as reivindicações da sua classe ao governo do Estado. Então é isso, a gente pode esperar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, a participação da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, com relação a esse tema, que com certeza é muito importante, muito caro aos servidores públicos aposentados aqui de Mato Grosso do Sul.
Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. 11 horas e 8 minutos. Você que está acompanhando a TV Alemes, canal 7.2 e a Rádio Alemes 105,5 FM em conexão com a Rádio Senado. Esse é o Redação Final. A sessão ordinária ela está suspensa. Os deputados eles estão debatendo a calendarização de alguns projetos e também debatendo a tramitação do projeto de lei sobre o dourado, a pesca do dourado aqui em Mato Grosso do Sul. Enquanto essa reunião acontece, a gente já vai fazendo um balanço dos debates que aconteceram até o presente momento ao vivo aqui na TV e Rádio Alemes. Vamos então falar agora de uma frente parlamentar, uma nova frente parlamentar proposta pelo deputado Caravina do PSDB. Agora uma frente parlamentar, a frente parlamentar municipalista. O municipalismo é um movimento que defende que as ações, as políticas públicas dos governos federal, do governo estadual, sejam voltados aos municípios, que são quem executa todas essas políticas públicas na ponta direto para o cidadão. Então o deputado Caravina fez a propositura dessa frente parlamentar, está fazendo a coleta de assinaturas para poder instituir essa frente, inclusive acompanhar um novo projeto de municipalismo, como ele mesmo disse, do governo do estado, que vai ser lançado em breve. Senhores deputados, eu vou pedir a assinatura de vocês, deputado Márcio, deputado Júnior Mock, na criação dessa frente parlamentar municipalista. Nós temos aqui parlamentares que foram prefeitos e sabemos da importância do municipalismo, ex-governador Zeca do PT, do municipalismo nas políticas de governo, né? O governo do estado vem promovendo a política municipalista em parceria com os municípios. Eu que fui prefeito, sei da importância desse trabalho em prol do municipalismo. E nós precisamos que essa Casa de Leis participe ativamente desse processo. Agora, em abril, deputado Márcio, o governo do estado deve estar lançando o novo municipalismo ativo, que vai trazer várias ações envolvendo os municípios. Não só ações em infraestrutura, mas também ações na área de educação, de saúde, de assistência social. E essa frente é para que essa casa participe ativamente, possa propor ações, possa apresentar planejamento, possa participar diretamente dessa ação municipalista e de tudo aquilo que for em favor dos municípios. Então, gostaria de pedir o apoio dos senhores parlamentares na assinatura, na criação dessa frente parlamentar. Eu vou estar colhendo essas assinaturas. Bom, está aí então a propositura de uma nova frente parlamentar, coletar as assinaturas e aprovada pela presidência, cumprindo todos os atos regimentais, instituída então muito em breve a 28ª frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, mas sem mudar muito, porque eu tenho falado aqui que a reunião que está acontecendo nesse momento agora entre os deputados estaduais é para discutir a Lei do Dourado, né? Na semana passada teve a votação, o projeto foi muito discutido, emendas já foram até propostas em cima desse projeto e um pouco antes da sessão acabar, aliás, no começo da sessão, já os deputados falaram, né? Até porque a classe dos pescadores também esteve presente na sessão do dia de hoje e o deputado Zeca do PT foi o primeiro a falar sobre esse assunto aqui no plenário e falou então sobre a tramitação e a necessidade de um estudo para que os deputados possam votar com mais segurança a prorrogação da Lei do Dourado ou não aqui em Mato Grosso do Sul. Quero manifestar e pedir apoio à bancada do PT, aos nobres deputados, para a emenda do deputado Renato Câmara, com relação à pesca. No máximo 1 ano, e conversei com eles, no máximo prorrogar por 1 ano e que até o final do ano você tenha o laudo da Embrapa Pantanal sobre a questão da superpopulação de dourados nos nossos rios ou não. Se não tiver o laudo, inicia o ano que vem, jamais sem a condicionante de pesca e solte. A deputada Mara Caseiro também comentou durante a sessão que ela convidou representantes dos pescadores do Conselho de Pesca para também fazerem parte da frente parlamentar da pesca que existe aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, quem também conversou com a imprensa sobre esse assunto e também tem participado muito dos debates é o deputado Márcio Fernandes. Ele também falou sobre a tramitação da Lei do Dourado e nessa conversa com a imprensa, que a nossa equipe da TV Assembleia também acompanhou, ele falou justamente sobre a suspensão da sessão por momentos para poder todos os deputados discutirem essa questão. Nós vamos suspender a sessão agora para discutirmos aqui na sala ao lado, mas a proposta que eu acredito que está tendo a maioria
da aprovação dos deputados é que nós coloquemos no texto da lei, vamos aprovar os 5 anos de proibição, continuar, né, os 5 anos, porém constando na lei que o governo do estado tem 1 ano para nos apresentar o estudo técnico, as pesquisas embasadas nos órgãos competentes, podendo ser revogado. Então, terá dentro da lei, do corpo da lei, esse 1 ano para o governo nos dar essas informações. Bom, então esse é um possível caminho aí para o texto sobre a Lei do Dourado, né? Como o deputado Márcio Fernandes falou. Mantém a prorrogação por 5 anos, mas cria um dispositivo dentro da lei com relação à execução pelo governo do estado de um estudo para analisar a população de dourados, em especial nas bacias do Paraná e do Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul, para poder, inclusive, até suspender, caso esse estudo aponte que a população do dourado nessas bacias já é bem adequada e também sustentável. Bom, 11 horas e 14 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente segue ao vivo aqui na TV Alemes, canal 7.2 e Rádio Alemes 105,5 FM em conexão com a Rádio Senado para falar agora de Rota Bioceânica. Nas primeiras horas de trabalho, já aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, os deputados tiveram uma reunião com o DENIT e com a Receita Federal para discutir o atraso na execução das obras da ponte da Rota Bioceânica. Esse atraso está acontecendo no lado brasileiro da ponte, lá em Porto Murtinho. Por que esse atraso está acontecendo? A empreiteira responsável pela obra, ela estava trazendo os insumos, cimento, por exemplo, do lado paraguaio. Qual que é o entendimento da legislação tributária brasileira? Que isso é uma importação, então depende de pagamento de impostos de importação, outra série de impostos são devidos também, regularização junto à Receita Federal. Já existe um termo de reciprocidade válido entre os dois países sobre esse assunto, sobre a construção da ponte da Rota Bioceânica lá em Porto Murtinho, mas esse dispositivo em específico não ficou muito bem claro. E a Receita Federal, então, vem questionando esses insumos trazidos para o Brasil sem a inscrição deles nos sistemas de importação, sem o pagamento das guias referentes a impostos de importação. Então, teve essa reunião coordenada pelo deputado Zeca do PT, que é o coordenador da Frente Parlamentar de Acompanhamento da Implantação da Rota Bioceânica aqui em Mato Grosso do Sul, e ele, na sessão também, falou sobre um pouquinho sobre o resultado dessa reunião. Vamos ouvi-lo. Fizemos uma reunião extremamente importante com o superintendente geral da empresa, do consórcio responsável pela construção da ponte, lá de Porto Murtinho, com a presença do secretário Jaime Derruc, e definimos, depois de ouvir o superintendente, de que não se justifica, até porque não teve crime, não se justifica a medida radical da Receita Federal em mandar paralisar a obra, que já vai para 3 meses. Sob a orientação de Sua Excelência o Presidente, estou indo dia 6, estou pedindo a agenda com o ministro da Casa Civil, pedindo uma agenda com ele, com o ministro de Relações Exteriores e o chefe da Receita Federal em Brasília, para a gente Rui Costa, para a gente definitivamente retomar a obra para o final de 2025 poder inaugurar. Obrigado, presidente, pela iniciativa. O deputado Zeca do PT, inclusive, um pouquinho depois, disse que o assessor do ministro Rui Costa retornou para ele já esse pedido de reunião. Então, com um assunto aí que deve se desenrolar, essa questão tributária, a questão da legislação sobre importação, uma questão federal. Então, os deputados estaduais articulando, tentando ajudar para que essa construção ela possa se acelerar. Do lado paraguaio já está bem avançado, na casa dos 60%, já do lado brasileiro um pouco para trás, na casa dos 40%, em razão de toda essa questão tributária que eu expliquei, o deputado Zeca do PT falou também. Quem comentou e repercutiu aí os debates da reunião, a gente vai ouvir a partir de agora, é o presidente aqui da casa, o deputado Gerson Claro, do PP. A obra é uma obra contratada pelo Paraguai. É bom, importante a gente deixar isso bem claro.
é uma obra binacional, mas é contratada pelo paraguaio, licitada pelo Paraguai, o consórcio Fibra é do Paraguai e há aí uma disputa de questão aduaneira que deve ser resolvida numa articulação que interessa ao Mato Grosso do Sul, porque hoje nós temos 44% da obra concluída do lado do Mato Grosso do Sul, deputado Paulo, e lá do lado do Paraguai já foi para 65%, porque a empresa, o consórcio, teve que parar a construção do lado Brasil e investir todo os seus esforços do lado do Paraguai. Então, é preciso que essas questões alfandegárias, aduaneiras, e aí nós contamos com o secretário Jaime, com o deputado Zeca, nessa agenda com a Receita Federal e com o governo federal para tratar de uma zona franca, para tratar de um termo, né, de reciprocidade, porque isso é de suma importância para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Então, parabéns, né, e agradeço aí o representante da empresa Fibra, o secretário Jaime, que esteve nessa casa, e essa casa, mais uma vez, pautando os grandes debates de interesse do Mato Grosso do Sul. Bom, além do presidente Gerson Claro, quem também falou sobre essa reunião e falou sobre os impactos desse atraso para a concretização da rota bioceânica foi o primeiro secretário aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Correia, do PSDB. Vamos ouvi-lo. Queria parabenizar, senhor presidente, essa decisão da Casa, até porque Vossa Excelência colocou em votação para que a gente elegesse um representante da rota bioceânica que foi escolhido sabiamente por essa Casa, que é o ex-governador Zeca do PT. Primeiro, pela sua relação com o presidente Lula. Segundo, que é uma coisa que é esdrúxulo, é um troço incrível. A outra ponte, que foi contratada pela Itaipu brasileira, foi tocada, terminou, não teve problema absolutamente nenhum. Agora, a ponte que é tocada pela Itaipu Paraguai está tendo problema aduaneiro, muito estranho. Está a serviço de quem isso? Eu entendo que, primeiro, elogiar o presidente da Casa, o Gerson Claro, mas elogiar também o nosso representante, que tem força suficiente para chegar nos canais competentes lá em Brasília, porque já negociou vários acordos binacionais, principalmente porque é paraguaio como o Joe, né? E vai estar tranquilamente levando ao Rui Costa, ao presidente Lula, essa situação, porque efetivamente a Receita Federal neste momento presta um desserviço ao Mato Grosso do Sul. Bom, existe então essa questão do acordo de reciprocidade aí que os deputados falaram, né, para que a obra contratada aí pela Itaipu Paraguai e sendo executada, ele foi licitada pelo Paraguai, está sendo executada por uma empresa paraguaia também para que ela possa sair do papel. Existe um debate também dentro da frente parlamentar sobre uma eventual zona franca na região, o que também resolveria esse impasse aduaneiro, esse impasse tributário, essa questão de importação. E o deputado Lídio Lopes, que inclusive é um dos representantes aqui de Mato Grosso do Sul na UNALI, faz parte da diretoria da UNALI, inclusive do Parlasul também, um parlamento que reúne alguns deputados dos países da América do Sul, ele também apontou um outro caminho para talvez resolver toda essa questão aduaneira sobre a construção da ponte lá em Porto Murtinho. Pela ordem, deputado Lídio. Só para ter um comentário aqui, senhor presidente, a respeito da questão da ponte, da questão da rota bioceânica. Nós temos aprovado isso e foi um empenho muito forte da UNALI e com a frente parlamentar do Parlasul, nós conseguimos viabilizar as questões das cidades gêmeas do Brasil com os países vizinhos. E Porto Murtinho é considerado uma cidade gêmea, porque atravessou o rio, você está na outra cidade, em outro país. Isso facilita a comercialização, isso traz com que, nas 7 cidades gêmeas aqui no Mato Grosso do Sul, as pessoas podem abrir as free shops por lá de cá e ter todo o produto que é comercializado do lado de lá, para que a gente tenha essa facilidade e o dinheiro fique no nosso país e não vá para o país vizinho. Então, isso foi uma conquista
conquista que a Unalha avançou, junto em todo um processo, junto à Receita Federal, aportado isso. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, já avançou muito, as cidades já estão funcionando, já tem os free shops para lá de cá. Mato Grosso do Sul ainda passos lentos, como Ponta Porã, já estão adquirindo área para lá de cá para abrir esses free shops, mas seria interessante entrar nessa questão, inclusive a questão da ponte, a questão da briga que está lá por esse material. Aqui tínhamos só para guisa de esclarecimento. Para tentar superar todo esse imbróglio que está envolvendo aí a construção da ponte da rota bioceânica, que deve colocar Mato Grosso do Sul em um novo momento logístico no cenário brasileiro, inclusive também no cenário da América do Sul. Bom, 11 horas e 23 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente segue aqui com redação final, enquanto a sessão ordinária de hoje, terça-feira, 27 de fevereiro, segue suspensa. Os deputados estaduais estão reunidos para discutir o calendário de votação de projetos, entre eles as discussões sobre a tramitação da Lei do Dourado aqui em Mato Grosso do Sul. A gente segue com notícia ao vivo aqui para você. Bom, um pouco antes também da sessão ordinária ser suspensa para essa reunião, quem falou foi a deputada Lia Nogueira, do PSDB, e ela fez uma denúncia. Ela citou a falta, a ausência de fornecimento de água em aldeias indígenas lá em Dourados, aldeias indígenas que não estão com acesso à água encanada, não estão com um poço nessas aldeias, em razão da falta de combustível para os caminhões-pipa. A deputada Lia Nogueira fez essa denúncia. Presidente, eu vou trazer aqui para o senhor agora e para os demais colegas parlamentares. Eu gostaria de atenção de todos os nobres a uma denúncia que eu recebi agora há pouco. Inclusive tivemos o cuidado, deputado João Henrique Catan, de buscar vários requerimentos que foram apresentados por essa parlamentar na Assembleia Legislativa, junto ao Ministério dos Povos Indígenas do Governo Federal, junto à Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI. Pasmem, meus senhores, que nós recebemos hoje a informação de que famílias indígenas das aldeias Jaguapiru e Bororó e Dourados estão sem uma gota d'água num dia tão quente como hoje. Crianças estão sofrendo, não há água tratada. Houve um protocolo, porque o governo do estado está junto à Sanesul num projeto de levar água tratada, que é dignidade para os povos indígenas em várias aldeias de Mato Grosso do Sul, não só a reserva de Dourados, mas isso ainda é um processo que está tramitando. Vários requerimentos foram feitos por essa deputada aqui, e a resposta que nós obtivemos do governo federal, que é quem tutela a população indígena, é de que a SESAI, por meio de o Distrito de Saúde Indígena, é quem iria ficar responsável. Mas hoje pela manhã eu fiquei sabendo, presidente, que os caminhões-pipa e os veículos que são utilizados pela SESAI para dar esse suporte para os indígenas, esses caminhões-pipa, eles levam a água para caixas d'água para poder atender, caixas principais. E esses caminhões não estão abastecendo essas caixas porque eles estão sem combustível. Isso é um absurdo, o que a gente está vivenciando no nosso estado. Bom, a gente volta mais tarde após a sessão com esse comentário completo, mais uma vez, da deputada Lia Nogueira. 11 horas e 26 minutos. A gente volta nesse momento com a sessão plenária ao vivo aqui na Rádio TV Alemes. Bom, mais uma vez, muito bom dia para você. A gente volta aqui com redação final na TV e Rádio Alemes. Bom, a gente falou tanto, né, que os deputados estavam discutindo aí a questão do projeto do Dourado. Então, o deputado Renato Câmara deu indicativo, então, de como que as coisas vão acontecer. Amanhã, quarta-feira, dia de reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o deputado Júnior Mock, do MDB, vai fazer a apresentação de uma emenda ao projeto que prorroga, que mantém a prorrogação por um ano, uma prorrogação em que nesse período deve ser realizado o estudo. E a partir desse estudo, então, os deputados vão decidir, o estudo vai embasar uma nova decisão sobre a manutenção ou não da proibição da pesca do dourado aqui em Mato Grosso do Sul. Então, a decisão que foi discutida pelos deputados nessa reunião, a gente teve uma interrupção, uma suspensão da sessão agora há pouco. Você que estava acompanhando a gente ao vivo aqui na TV Assembleia, nós falamos sobre essa suspensão da sessão, já fizemos inclusive um resumo dos debates que tinham acontecido até então. Então, primeiro passo com relação à tramitação do projeto de lei do Dourado, amanhã, na CCJR, o deputado Júnior Mock vai fazer a apresentação de uma emenda, então, prorrogação de um ano,
faça o estudo, com o estudo avalie então a situação da população do peixe dourado nas bacias do Paraguai e do Paraná aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, a gente consegue chamar agora a deputada Lia Nogueira. Nós, um pouquinho antes de encerrar essa primeira entrada do Redação Final, enquanto a sessão estava suspensa, nós estávamos exibindo uma fala da deputada Lia Nogueira, do PSDB, em que ela fez uma denúncia que as aldeias indígenas lá em Dourados não estavam recebendo fornecimento de água pelos caminhões-pipa, pois esses caminhões estavam sem combustível. Vamos então agora rever na íntegra a fala da deputada Lia Nogueira. Presidente, eu vou trazer aqui para o senhor agora e para os demais colegas parlamentares, eu gostaria de atenção de todos os nobres a uma denúncia que eu recebi agora há pouco. Inclusive tivemos o cuidado, deputado João Henrique Catan, de buscar vários requerimentos que foram apresentados por essa parlamentar na Assembleia Legislativa, junto ao Ministério dos Povos Indígenas do Governo Federal, junto à Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI. Paz, meus senhores, que nós recebemos hoje a informação de que famílias indígenas das aldeias Jaguapiru e Bororó e Dourados estão sem uma gota d'água. Num dia tão quente como hoje, crianças estão sofrendo, não há água tratada. Houve um protocolo, porque o governo do estado está, junto à Sanesul, num projeto de levar água tratada, que é dignidade para os povos indígenas em várias aldeias de Mato Grosso do Sul, não só a reserva de Dourados, mas isso ainda é um processo que está tramitando. Vários requerimentos foram feitos por essa deputada aqui, e a resposta que nós obtivemos do governo federal, que é quem tutela a população indígena, é de que a SESAI, por meio de o Distrito de Saúde Indígena, é quem iria ficar responsável. Mas hoje, pela manhã, eu fiquei sabendo, presidente, que os caminhões-pipa e os veículos que são utilizados pela SESAI para dar esse suporte para os indígenas, esses caminhões-pipa, eles levam a água para caixas d'água para poder atender, caixas principais. E esses caminhões não estão abastecendo essas caixas porque eles estão sem combustível. Isso é um absurdo, o que a gente está vivenciando no nosso estado. O governo do estado está tomando a frente de uma questão que é de cunho da União, mas é inconcebível, em pleno século XXI, a gente se deparar com populações sendo relegadas a segundo plano, um abandono, isso é desumano. Então fica aqui a nossa indignação. Nós vamos apresentar um requerimento hoje para que isso seja, de alguma forma, amenizado o quanto antes. Não dá para aceitar não ter combustível para caminhão-pipa e deixar a população indígena com sede. 11h50, tá então a fala da deputada Lia Nogueira, do PSDB, esse requerimento. Ela comentou a situação, fez a denúncia, mas então fez a entrega de um requerimento solicitando informações e providências para essa situação lá no município de Dourados. Bom, vamos então falar agora da ordem do dia, né? Os projetos, depois da sessão, os deputados retomaram a sessão, os projetos foram votados aqui na Assembleia Legislativa. O primeiro projeto votado na sessão de hoje foi o projeto de lei de número 181 de 2023. Essa matéria, ela foi discutida, votada e aprovada em segunda discussão, autoria da deputada Gleice Jane, do PT. Nós tínhamos falado sobre ela, quem vem nos acompanhando ao vivo, nessa nossa manhã ao vivo aqui na TV Alemes, a primeira discussão também repercutiu esse assunto. Quem escuta, quem nos acompanha também pela Rádio Alemes também, com certeza ouviu sobre esse projeto pautado para a sessão de hoje, que institui a Semana Estadual de Conscientização e Educação sobre a entrega legal de crianças para adoção. Há essa possibilidade aqui no Brasil de que as mães, pelas suas próprias razões, elas não desejam ter a criança, mas optaram por concebê-las, então querem entregar, muitas vezes por medo ou por desconhecimento da lei e uma situação extremamente pessoal, podem acabar abandonando essa criança, mas existe então uma previsão legal para isso, né? Talvez por medo de julgamento e tudo mais. Então, a deputada Lia Nogueira, o que ela quer? Ela quer divulgar, conscientizar a população sobre a existência dessa situação aqui, de que as mães elas podem fazer a entrega da criança já na unidade hospitalar, de forma anônima, de forma segura,
e que os servidores públicos também tenham capacidade, conheçam esse tema, conheçam a legislação e saibam proceder em situações como essa. Então, uma semana que acontecerá agora, matéria aprovada, né, na primeira semana de outubro. Então, essa semana de conscientização sobre a adoção legal aqui em Mato Grosso do Sul. A deputada Gleice Jana, inclusive, na votação desse projeto, ela fez uma defesa para aprovação, a matéria acabou sendo aprovada por unanimidade, e ela fez uma fala na tribuna, a gente acompanha a partir de agora. Nós queremos que as mulheres que queiram entregar suas crianças, que façam isso de maneira segura. E isso é importante para a mulher que no processo de gravidez sabe que está segura durante esse processo. É importante para a criança, porque uma criança que passa por uma gravidez tranquila, ela também terá uma vida mais tranquila. E também para as famílias que querem adotar, porque nós temos várias famílias na fila de adoção esperando uma criança para adotar, e um processo burocrático tamanho que atrapalha toda essa situação. Então, a gente ter uma conscientização de que é possível que doar uma criança para doação, doar uma criança é algo legal e que isso pode ser feito de maneira segura, é importante para que as mulheres estejam seguras. E é importante também lembrar que esse projeto evita o abandono, né? Porque a gente viu em alguns casos no Mato Grosso do Sul em que houve abandono das crianças, né? Algo que acontece também muito naturalmente por parte dos homens. Nós temos várias crianças que passam por situação de abandono paterno e a sociedade não debate essa situação. Então, todo o peso da responsabilidade de uma gravidez recai sobre as mulheres. Então, esse projeto diz respeito também à vida das mulheres. Tá, então, a defesa da deputada Lia Nogueira sobre esse projeto que, como eu disse, foi aprovado no plenário pelos deputados estaduais. Vamos para o próximo projeto, que foi votado na ordem do dia de hoje. O próximo projeto é o projeto de lei de número 226 do ano de 2023, matéria também discutida e votada em segunda discussão, autoria da deputada Mara Caseiro, do PSDB, inclui a festa do padroeiro de Jardim, que é Santo Antônio, no calendário oficial de eventos do estado de Mato Grosso do Sul, na semana em que a festa ocorrer. Tradicionalmente, lá em Jardim, a festa acontece ali sempre meados do dia 13 de junho, que é o dia dia de Santo Antônio. E a festa por lá, ela tem 13 dias, ela movimenta ali toda a região, Guia Lopes, Bonito, Niuaque, né? Toda aquela região ali, até chamada de Trezentina, devido aos 13 dias de festa, tanto festa de cunho religioso, como também a festa de cunho social, já faz parte praticamente do folclore lá da região. Justamente por isso, então, a deputada Mara Caseiro fez a propositura da inclusão da festa do padroeiro de Jardim no calendário oficial de eventos do estado de Mato Grosso do Sul. Vamos para o próximo projeto, que também foi discutido, votado e aprovado pelos deputados estaduais em segunda discussão, o projeto de lei de número 294, a autoria do deputado professor Rinaldo, do Podemos, que também inclui no calendário oficial de eventos aqui de Mato Grosso do Sul, o Dia Estadual do Profissional Secretariado. No dia 30 de setembro, que faz a alusão a Lilian Scholz, é o aniversário da Lilian Scholz. Lilian Scholz foi a primeira pessoa no mundo a usar a máquina de datilografar. E ela passou a usar esse equipamento em funções próximas já de um secretariado, isso já faz muitos anos, né? E então é considerada também a primeira secretária do mundo. A Lilian Scholz é um pouco vinculada a esse cargo de secretária também, à existência da máquina de datilografar. Então, a secretariado, inclusive, as atribuições foram aumentando, o secretariado executivo também é uma função que existe hoje em dia, até com atribuições mais executivas dentro de governos, dentro de corporações e tudo mais. Então, o deputado Rinaldo Modesto, até para homenagear esses profissionais sul-mato-grossenses, pede a inclusão, foi aprovado pelos deputados estaduais, segue para a sanção do governador Eduardo Riedel, 30 de setembro, Dia Estadual do Profissional Secretariado.
Além desses 3 projetos, a gente teve votado pelos deputados estaduais os requerimentos, 3 requerimentos, 26 indicações, 1 moção de aplauso, 3 moções de congratulação e 5 moções de pesar. Esse então é o balanço da ordem do dia de hoje, terça-feira, 27 de fevereiro, aqui na Assembleia Legislativa. Logo no comecinho do programa, quando nós voltamos, nós tivemos uma primeira parte hoje do Redação Final, porque a sessão foi suspensa, porque os deputados discutiram a tramitação da Lei do Dourado. Quando eu voltei, eu falei que o deputado Renato Câmara fez uma explicação de como tudo vai caminhar a partir de agora aqui na Assembleia Legislativa com relação à Lei do Dourado que está tramitando. Vamos então agora rever a fala do deputado Renato Câmara, que ele explica bem como que tudo vai acontecer a partir de agora. Que foi definida por todos os deputados uma emenda coletiva que vai manter suspensa a captura do dourado por 1 ano, até a apresentação, nesse ano, o governo do estado, Imaçu, os técnicos, instituições vão apresentar um estudo técnico para poder orientar a nossa votação para continua fechado ou se libera a pesca. Quem vai orientar os votos aqui dos nobres colegas deputados e deputadas vai ser a pesquisa, o conhecimento, e teremos então esse ano de estudo. O deputado Júnior Mock vai apresentar essa emenda amanhã na CCJ para que possa ser votado então na CCJ, vem aqui em plenário e aí votado aqui, manter 1 ano suspenso até as informações. E todos os pescadores poderão participar, porque estará sendo apresentados estudos na comissão da pesca e terá participação também dos pescadores e vai ter audiência pública na Assembleia, onde cada um vai poder também apresentar suas manifestações. Então, foi uma conquista para o meio ambiente, uma conquista para os pescadores, uma ideia, uma decisão madura, né, equilibrada dos deputados, e todo o Mato Grosso do Sul vai se beneficiar com isso, para que tenha segurança, tanto do meio ambiente, como também aqueles que querem que soltem os dourados para serem capturados. Então, a fala do deputado Renato Câmara com relação à tramitação da Lei do Dourado a partir de agora aqui na Assembleia Legislativa. Matéria que foi bastante discutida, né? Vários caminhos propostos, então esse foi o caminho. A prorrogação por 1 ano, mais o estudo para poder avaliar a continuidade da proibição da pesca. Bom, vamos falar rapidamente então da programação para hoje? Aliás, para hoje não, para amanhã. Primeira discussão amanhã ao vivo, 7h45, logo após CCJR, às 8 da manhã, e a sessão plenária às 9 horas. Você pode, lembrando, ver e rever nosso material quando você quiser no nosso YouTube, Assembleia Legislativa de MS. A gente volta amanhã, logo após a sessão plenária. Outras notícias no www.al.ms.gov.br. Tchau!